vocês no treinamento da resolução de questões de concurso público, por exemplo. Tá? Então, vai ser bastante proveitoso, quem sabe. Né? Muito cuidado com as respostas, tá bom? Porque, geralmente, em questões de concurso, de vestibulares também, a gente tem aproximações entre duas alternativas, ou seja, parece a todo momento que duas alternativas estão corretas, quando na verdade não estão. Tá? Só existe uma alternativa correta dentro desses trabalhos. Então eu fiz aqui um simulado de 10 questões para a gente fazer já nesse primeiro momento de aula. E aí, sobrando tempo, a gente vai discutindo cada uma delas, algumas mais rápidas, outras não. Eu abro espaço para que vocês possam tirar eventuais dúvidas que tenham restado sobre todo o conteúdo. Só lembrando, e eu gostaria que, se essa turma, se o representante desta turma estiver aqui, e os colegas também podem tomar nota, né, que nós vamos ter os seguintes conteúdos como conteúdos de prova. Tá? Transitividade verbal e tipos de sujeito. Além disso, dentro da transitividade verbal, só um minuto. Dentro da transitividade verbal, nós vamos ver algumas questões, como, por exemplo, como uma oração é transformada em voz passiva a partir da partícula apassivadora. Então, quais são os requisitos que um verbo precisa ter para que ele, junto de um se apassivador, seja considerado um verbo passivo? Então, são esses conteúdos. Também sobre tipos de sujeito, né, que nós vimos na última aula, saber quando o sujeito é indeterminado e quando ele é um sujeito passivo. Tá? Então, nós temos duas categorias aí. Quando o sujeito é indeterminado, não se pode verificar como esse sujeito é formado. Ou melhor, onde esse sujeito está. Não se consegue identificar onde esse sujeito está. Não é? No caso de um sujeito passivo, o sujeito vai estar presente na oração, não é? E, além disso, vai corresponder ao objeto direto da oração ativa. Tá? Então, existem essas particularidades. Tá? Me adianto para vocês mais uma vez, né? Peço desculpas pelo barulho que eventualmente possa ocorrer. Como eu falei para vocês, não iria dar aula remota mais. Daí estamos em obras por aqui. Tá? Obras que já se estenderam, inclusive, do prazo. Mas, a despeito disso, espero que dê para compreender tudo que a gente venha a falar. Tá? Simulado. De que forma esse simulado vai funcionar? Tá? Primeiro, que esse simulado ele pode ter uma nota atribuída a ele. Tá bom? Como assim o simulado pode ter uma nota atribuída a ele? Vamos supor que você tire 4 na sua avaliação. Tá? 4 pontos. A média para que a gente seja considerado aprovado nessa avaliação são os 5 pontos. Não é? Com a resolução desse exercício, a gente pode fazer o seguinte: tirei 4, somo mais 1 ponto do exercício. 1 ponto no final faz diferença, tá bom? Principalmente se você não conseguir a média para passar. Não é? Então, 1 ponto nessas atividades é bem importante. Tirei 8, tirei 9. Posso garantir mais 1 ponto com essa atividade? Pode, tranquilamente. Né? Desde que você participe, e aí é aquela noção de avaliação contínua que a gente tem. Por exemplo, na primeira questão, nós temos aqui até a letra D. Não é? E aí vocês vão ter um tempo para analisar, por isso que eu postei o material no Classroom. Tá?
eu vou disponibilizar para cada questão, e aí a gente vai questão por questão, 3 minutos. Tá? Terminados os 3 minutos, eu vou pedir para que vocês insiram no chat as suas respostas. Ah, se você marcou a letra A, se você marcou a letra B, só colocar a alternativa que você marcou. Tá? E depois a gente faz a correção após vocês colocarem todas as respostas no chat. Né? Eu vou fazer a correção da questão juntamente com vocês. Tá certo? Alguma dúvida até aqui? Não, professor. Isso é só um simulado. Ele vai te dar um ponto extra se você precisar. Tá? Para premiar o nosso esforço de fazer questão por questão, explicar, enfim. Tá bom? Podemos começar, então? Ah, não vale deixar de participar. Tá? Se eu verificar, estou aqui com o caderno em mãos. Se eu verificar que alguém não está participando, essa pessoa não vai ter o direito a um ponto que você pode ganhar depois no exercício. Tá? Então, o exercício também não é por acertos. Tá? O exercício, você garante esse pontinho do exercício por participação. Tá bom? Então, vocês podem fazer a primeira questão. Daqui 3 minutinhos eu volto para a gente conferir se essa questão, a forma com que vocês responderam essa questão. Tá? Podem pegar diretamente do Classroom, tá? Para ficar melhor de visualizar. Professor, Pois não? não tá faltando alternativa aí, o quadrinho não tá cobrindo a um, não? O quadrinho. Não, não. O quadrinho Isso, é a 1, tá? Ah, o quadrinho é a um. Ah, tá, entendi. Isso. Tá, ok.
Bora lá. Respostas no chat. Tá? Todo mundo terminou? Todo mundo está indo na A, algumas pessoas na B. Deixa eu ver se tem alguém na C. Tem sim, algumas pessoas indo na C. B. Alguém não terminou? Alguém não fez essa questão? Se você não terminou ainda, coloca no chat, senão nós vamos corrigi-la. Tá? Podemos então? Vamos lá. Questão número 1 é o seguinte, gente, se você errou a questão, como nós tivemos múltiplas alternativas colocadas no chat, evidentemente alguém errou. Não é? Se você errou a questão, não é para se desesperar, não é para dizer que a análise sintática é difícil, que você não vai aprender. Não. Observe onde você errou, em que ponto da análise você errou. Tá bom? Para que você possa corrigir na próxima questão. Tá? Essa questão é da banca máxima, né, que foi do ano de 2017. É uma banca de concurso. Tá? A transitividade de um verbo, ou seja, sua predicação, depende das relações sintáticas e semânticas entre ele e os demais termos da oração, podendo, assim, sua classificação variar. O que ele está dizendo aqui para a gente? Que o mesmo verbo pode ter transitividade diferente. Tá certo? Essa transitividade ela vai estar atrelada primeiro a relações sintáticas, depois a relações semânticas. A própria questão já nos diz isso. Tá? E por isso ele diz, a sua classificação pode variar. Continuando. Observe as frases a seguir. E aí nós temos a tirinha, né? Levanta, senta, levanta. Aí o senhor fala, quer decidir? E aí o verbo falar, né, que é o que ele pede lá na questão, lá no enunciado, está aqui. Né? Estou falando com o cachorro, vovô. Tá bom? Então vamos ver aqui. Essa é a 1. A 2. A respeito de seu passado, ele nunca falou a verdade aos novos amigos. Tá? Quando fica muito nervoso, fala coisas sem nenhum sentido. Então, nós temos aí 3 situações em que o verbo é colocado para análise. Vamos analisar o verbo da primeira sentença. Estou falando com você. Qual é a transitividade verbal do verbo falar nesta sentença? Né? E aí nós vamos observar. Precisamos parar até o verbo. Se pararmos até o verbo, vai continuar tendo o mesmo sentido que o personagem quer dar? Não. Não. Não? Então, sabemos que esse verbo é um verbo que necessita de complemento, não é isso? Que tipo de complemento esse verbo tem? Indireto. Por quê? E tem uma preposição ali, o com. Isso, exatamente, tem a preposição com. Ele não é um verbo transitivo direto,
tá? Não tem um objeto direto. Então, eu já posso classificar esse primeiro verbo aí como verbo transitivo indireto. Então, vou colocar aqui. VTI. E aí, vamos observar o verbo da segunda frase. A respeito de seu passado, ele nunca falou a verdade aos novos amigos. Qual a transitividade verbal do verbo falar na segunda frase? Ele é bitransitivo. Por quê? Porque quando ele nunca falou a verdade aos seus amigos, ele pede dois complementos, o que e a quem ele falou. Então ele é bitransitivo. Nesse caso, então, nós teríamos quem fala algo a alguém. É sempre interessante vocês observarem a sentença, tá? Não tomem o verbo em separado, observem o verbo no seu contexto de uso. Nesse caso, o verbo poderia estar simplesmente assim: ele nunca falou a verdade. Teria sentido, não é? E aí, nesse caso, nós classificaríamos o verbo falar desta sentença, se não tivesse aos novos amigos, né, como simplesmente um verbo transitivo direto. Mas existe ali um complemento, ó, aos novos amigos, que é a quem ele nunca falou a verdade. Então, nós temos duas coisas diferentes. Ele falou algo, que é esse algo, a verdade. Ele falou algo a alguém. Quem é esse alguém? Aos novos amigos. Então, nós temos dois complementos verbais. Aquele complemento verbal que não carece de preposição é o complemento verbal direto, que também é conhecido como objeto direto. Aquele complemento verbal que traz uma preposição para ligar ele ao verbo ou para ligá-lo ao verbo é um complemento verbal indireto. Então, vou colocar aqui. E o verbo da 3, qual é a transitividade verbal dele? Ele é objeto direto. Ele é direto. Aliás, transitivo Ele é direto. Isso, exatamente. Ele é um verbo. O senhor está mutado, professor. Ok, perdão. Quem fala algo. Né? Coisas sem sentido é esse algo. Não existe a presença da pessoa para quem ele falou, então não tem o objeto indireto. Então ele só vai ser classificado como verbo transitivo direto. Pronto. Tenho a minha classificação verbal. Tá? Um é verbo transitivo indireto, um é verbo transitivo direto e indireto, e um é verbo transitivo direto apenas. Não é isso? Então vamos ver aqui o que a questão pede. Pode falar. Por que a um é verbo transitivo indireto mesmo? Bom, vamos voltar aqui, ó. O que ele fala é assim: estou falando com o cachorro, vovô. Estou falando com o cachorro, não é? Nesse caso, o verbo falar, ele carece de um complemento para manter o sentido original da sentença, da oração, não é? E aí, quem fala, nesse caso específico, ele está falando com alguém. Entre esse alguém que ele está falando e o verbo falar, existe uma preposição, que é o com. Tá? Então, havendo preposição entre o verbo e seu complemento, a gente está diante de um objeto indireto. E o verbo é transitivo indireto. Tá bom? Sempre fazer essa relação. Aí nós temos as alternativas, não é? Alternativa A. Em todos os itens, a transitividade dos verbos é diferente, sendo o primeiro transitivo indireto, o segundo bitransitivo e o terceiro transitivo direto. Tá certo isso? Sim. Eu acho que sim. Também acho que sim. Então, resposta é a letra A. Não é? Acabamos de verificar aqui que eles têm três transitividades diferentes. Tá
Tá bom? E aí nós vamos analisar as demais alternativas, não é? Marquem aí, letra A, tá? Letra B. Em todos os itens, os verbos apresentam-se como transitivos diretos. Falso. Nós acabamos de ver que os verbos têm transitividades diferentes, não é? Letra C. Em um, que é a tirinha, e em 3, né? Há a mesma transitividade verbal. Já elimina a questão aí. Se eu sou um concurseiro, se eu sou um aluno esperto, leio essa primeira parte, já sei que está errado. Esquece, perde tempo. Né? E aí ele vai explicar, ou seja, ambos transitivos diretos. Errado, a transitividade verbal nós acabamos de analisar. E a 4. Em 2 e 3, há a mesma transitividade verbal, ou seja, ambos transitivos diretos. Também está errado. Então a resposta da primeira questão é a letra A. Tá? Em todos os itens, a transitividade dos verbos é diferente, sendo que o primeiro é transitivo indireto, o segundo é bitransitivo, ou transitivo direto e indireto, pode ser chamado assim também, e o terceiro é transitivo direto. Tá bom? Então, a letra A. Okay, muito bem, eu vi que a maioria aqui acertou. Quem não acertou, observar a questão da transitividade que você acerta na próxima. Vamos lá, segunda questão. Essa não tem texto, só coloquei 4 alternativas, tá? Então eu vou dar 3 minutinhos para que vocês possam analisar essa questão aí. O pessoal já se adiantou, não é? Todo mundo terminou? Tem alguém ainda analisando? Tô fazendo ainda, professor. Tá, vou aguardar então. Assim que todos terminarem, a gente passa para a correção, tá? Não se adiantem também, tá? Os colegas deem um tempinho para que aqueles colegas que ainda não fizeram as questões possam analisar e não ser influenciados pelas respostas que vocês colocam no chat. Tá? Se eu viro para vocês e falo que vocês erraram, todo mundo colocou a mesma aqui? Todo mundo errou, né? Vamos lá então, segunda questão. Vamos analisar como essa questão foi construída. Uma questão simples também, eu só não coloquei a fonte aqui, acabei esquecendo de onde eu retirei essa questão. Outra coisa que eu gostaria de lembrar para vocês, as questões da prova serão originais, tá? Para evitar, sei lá, que alguém queira consultar na internet. Essas não, essas são de banca, mas as da prova eu vou elaborar, tá? Assinale a opção que apresenta a frase em que se identifica o autor
da ação. Olha aqui rapidinho. Foca aqui em mim, né? Se a minha questão está dizendo de início que é para você identificar a única alternativa em que o autor da ação verbal está identificado, ela me diz também o seguinte: existe uma oração dentre essas 4, no caso, que estão aí, que está na voz ativa. E aí nós vamos relembrar o que é voz ativa, o que é voz passiva. Tá? Na voz ativa, o sujeito é o praticante da ação verbal. Tá? Ou seja, ele não sofre aquela ação, ele age por conta própria para praticar aquela ação. Na voz passiva é ao contrário, o sujeito expressa, a voz passiva tem sujeito, tá? A gente chama de sujeito paciente. O sujeito recebe a ação verbal, ou seja, alguém, que vai ser uma outra função sintática, que a gente vai chamar de agente da passiva, mas isso é outra conversa. Alguém praticou aquela ação verbal e o sujeito está sofrendo diretamente aquela ação. Tá? Então, nossa tarefa na segunda questão é encontrar a oração em que nós temos um sujeito ativo, ou seja, um sujeito praticante da ação verbal. E aí, creio que essa questão é uma das mais fáceis. Vamos analisar. Letra A. O banco foi roubado ontem à noite. Qual é o sujeito dessa oração? O banco. O banco? Tá. O banco praticou a ação de roubar? Não. Não. Ele sofre. Alguém foi lá e roubou esse banco. Não é? Letra B. Bom, se o banco não pratica ação verbal, ele é um sujeito passivo. Né? Então, ele não está... essa opção não está correta. Tá? Só um minutinho. Euler, teu microfone tá ligado. Eu desativei aqui. Tá? Só liguem o microfone quando vocês forem falar, tá? Senão os colegas não vão conseguir entender. Tá? Letra B. Precisa-se de um ajudante de pedreiro. E aí, a questão. Eu acho que esse verbo já está ficando saturado, não é? Nós temos um se ali. A gente viu que o se, ele pode ser tanto o índice de indeterminação do sujeito, quanto uma partícula apassivadora. Pelas respostas de vocês no chat, eu vi que ninguém considerou o se como uma partícula apassivadora. Eu gostaria de saber o motivo. Por quê? Porque tem uma preposição ali. Porque tem uma preposição, e havendo uma preposição, esse verbo é o quê? Indeterminado, isso mesmo. Exatamente. Verbo indireto. Tá. Vamos nos focar no verbo, como a colega Aline falou. Vamos classificar esse verbo. Como tem uma preposição entre o verbo e o complemento, sendo o complemento um ajudante de pedreiro, né? E aí você faz a pergunta para o verbo. Precisa. Quem precisa de... Olha a preposição aparecendo aí. De alguma coisa, ou de alguém. Não é? Então eu estou diante de um verbo transitivo indireto. Observem a nomenclatura. Verbo transitivo indireto. Tá? E aí eu falei o seguinte nas últimas aulas. Para você ter uma voz passiva formada pelo se, você precisa ter alguns requisitos. Primeira coisa, o verbo que passa para a voz passiva necessariamente tem de ter um objeto direto, porque o objeto direto da ativa vai para a passiva como sujeito. Não é? Se eu tenho nessa opção, na letra B, um verbo transitivo indireto, eu estou dizendo que esse verbo não tem objeto direto. Logo, ele não pode formar voz passiva, com o se, principalmente. Né? O se
só vai se configurar como uma partícula passivadora quando ele estiver junto a verbos transitivos diretos, porque o verbo transitivo direto vai ter objeto direto, obviamente, e a verbos transitivos direto e indireto, porque o verbo transitivo direto e indireto tem objeto direto. Tá? Os outros verbos, verbo transitivo indireto, VTI, vou colocar aqui de novo, verbo de ligação e verbo intransitivo, como eles não têm objeto direto, eles não vão ser, não vão formar voz passiva. Né? Eles não vão ser, não vão poder ser passados para a voz passiva, justamente porque, não tendo objeto direto, na voz passiva eles ficariam sem sujeito. Não é? Então, se eu tenho VTI mais si, se eu tenho verbo de ligação mais si, se eu tenho verbo intransitivo mais si, eu sei que aquela sentença que tem esses verbos não está na voz passiva, mas trata-se de um sujeito indeterminado. Tá? E aí nós vamos para a segunda parte da questão. O si, como vocês falaram muito bem, né, todo mundo foi muito bem nessa questão, ele não é uma partícula passivadora, mas a questão não pede para você identificar se ela é está na voz passiva ou não. A questão pede para você identificar a oração em que pode se identificar o autor da ação. Não é? Pode falar primeiro aqui a Marjorie e depois o Euler, acho que levantaram as mãos. Professor, então só para recapitular, peraí, acho que eu vou me confundir agora que eu vou falar. Quando é uma partícula passivadora, ele vai estar tem que ter um VTD. Ou VTDI. Tá. Na classificação verbal você vê assim, a gente fez pelas siglas, né? Nós temos VL, nós temos VTI, nós temos VTD. Você olha na sigla, tem um D, você já sabe que quando esse verbo que tem um D estiver junto do si, ele vai ser passivo. Tá? Porque esse D é direto, objeto direto, ele precisa de um objeto direto. Acho que o Euler tinha levantado a mão. Não, professor. Não? Tá. Eu só desliguei o áudio. Tá bom. Nesse caso... Oi. Então precisa decidir, é uma partícula passivadora. Ou não, Não, Agora porque o verbo é um verbo transitivo indireto, é um VTI. Perceba que ele não tem D no meio. Tá? Como ele não tem D, o si vai ser uma outra coisa, que a gente chama de índice de indeterminação do sujeito. Tá bom? Ok. Tá? Mas a questão ela não pede isso, né? Ela pede para você identificar uma oração em que é possível você verificar quem é o autor da ação. Precisa-se de um ajudante de pedreiro. A gente consegue ver quem é o autor da ação ou quem está precisando? Não. Por que, Euler? Porque é um sujeito indeterminado. Exatamente. Como se trata de um sujeito indeterminado, não é possível você inferir o sujeito daquela oração. A gente sabe que essa oração, não sendo na voz passiva, está na voz ativa. Se é a voz ativa, a gente tem um praticante da ação. Esse praticante da ação não pode ser identificado, porque ele é indeterminado. Sebastião. Professor, então, se o si fosse uma partícula passivadora, eu poderia considerar essa como correta, no caso? Se fosse. Não, porque se está na voz passiva, o sujeito não pratica a ação. Tá? Apenas, e essa é uma questão bem interessante, tá? Apenas se essa oração trouxesse o agente da passiva. Por exemplo, uma oração passiva. Com o si, ele já não vai trazer o agente da passiva, então a gente já exclui aí, mas no caso de uma forma com os dois verbos, né? As casas foram vendidas pelo homem. Aí sim, você teria a oportunidade de identificar que pelo homem é quem pratica a ação verbal. Tá? Observem o enunciado de todas as questões. Tá?
Ele está pedindo para você identificar o autor da ação verbal, ele não está pedindo para você identificar o sujeito da oração. Né? Então, a gente não tem nenhuma opção assim, mas se a gente tivesse, por exemplo, você identificaria lá, as casas foram vendidas pelo homem, que esse homem está praticando a ação verbal de vender, no caso, as casas. Não é? Sim, foi nisso que eu pensei, tipo, se eu pudesse, em alguma das opções, transformar da voz passiva para ativa. Alguma das opções, entendeu? Sim, eu entendi. Mas no caso você analisa aquela voz que ela se apresenta mesmo, né? Claro que existe esse caso, né? Se houvesse essa oração com os dois verbos eu, agente da passiva, aí você poderia identificar o praticante da ação verbal. Mas aqui nenhuma, até agora que a gente viu, identifica o praticante da ação verbal. Tá? Uhum. Letra C, que foi a que vocês colocaram, não é? Os hóspedes estrangeiros chegaram ao hotel. É possível, nesta oração, vocês já disseram que sim, né? Mas só para reforçar, é possível identificar o praticante da ação verbal? E aí você pergunta para o verbo, quem foi que chegou ao hotel? Os estrangeiros. Os hóspedes. Os É. hóspedes Os estrangeiros. hóspedes estrangeiros, exatamente. Coloque tudo aí. Hóspedes, no caso, é o núcleo do sujeito. Tá? Então, sujeito é hóspedes estrangeiros. Só que você tem de observar a questão, né? Lá o enunciado. Ele não pede para você identificar todo o sujeito, por exemplo. Você poderia dizer que é simplesmente os hóspedes. Né? Se estivesse pedindo para identificar o autor da ação apenas. Tá? E aí você marca lá que quem pratica a ação são os hóspedes, ou seja, ele é identificável. Tá bom? Pode falar. Professor, hóspedes é o núcleo é o núcleo do sujeito. Mas se eu disser, por exemplo, só os estrangeiros chegaram ao hotel, o sentido também continua, né? Então, como fica esse. Qual é o fator, assim, para a gente definir o núcleo do sujeito? O núcleo do sujeito ele geralmente está diretamente interligado ao verbo, ou seja, o verbo vai estar concordando com esse núcleo. Tá? Se você fala os hóspedes estrangeiros, você está apenas categorizando ali os hóspedes, né? Você está dando uma característica para os hóspedes. Logo, você estaria diante de uma adjunta de nominal, não é? Quando você fala estrangeiro. Agora, se você diz os estrangeiros chegaram ao hotel, aí você tem um núcleo do sujeito, porque ele é a palavra mais importante, tá? E observe também, em os estrangeiros chegaram ao hotel, a palavra estrangeiro foi substantivada. O que define essa substantivação dela? A presença de um artigo antes dela, entendeu? Então, só a ela em um artigo ela foi substantivada. Geralmente, substantivos ocupam essa posição de núcleo do sujeito. Ou substantivo, ou pronome, ou palavra substantivada. Três requisitos para uma palavra ocupar a posição de núcleo do sujeito. Tá bom? Mas o sentido mudaria um pouco. Tá? Você falou que não mudaria, mudaria um pouco. Os hóspedes estrangeiros chegaram ao hotel. E os estrangeiros chegaram ao hotel. Os estrangeiros não necessariamente seriam hóspedes. Né? Então, o sentido da oração mudaria um pouco. Tá? Então, a letra C é a correta porque é possível identificar quem foi que chegou ao hotel, ou seja, o praticante da ação verbal, o autor da ação verbal. Né? A letra D, uma mala foi encontrada no aeroporto, uma mala não está praticando a ação verbal, logo está errada também. Gabarito da questão 2, letra C, como todos acertaram, eu gostaria de dar os parabéns para todos. Tá? Vamos passar para a próxima questão, questão 3. Tá? 2 minutinhos para que os colegas consigam fazer. Estou diminuindo o tempo porque vocês já estão ficando craques. Tá? 2 minutos.
Todos terminaram? Não, professor. Tá, vou aguardar um pouquinho mais. Tivemos um aluno desistente na nossa disciplina, pelo visto. Tínhamos 39, estávamos em 39, estamos em 38. Agora quem? Vamos lá. Vamos lá. Não, ele ainda está. Vamos lá, vamos lá. Vamos responder agora essa questão. É a 4, né? Não a 3. Diz assim: das orações, pede-se silêncio. A caverna anoitecia aos poucos. Fazia um calor tremendo naquela tarde. São 3 orações. Ele pede para você classificar o sujeito da oração. Tipo de sujeito, não é? O que nós precisamos analisar nesse caso? Vamos analisar de uma por uma. Eu vou pegar aqui, pede-se silêncio, e vou colocar no nosso chat. Pede-se silêncio. Nós temos, nesse caso, a presença de um se. Tá? E lembrem-se sempre, quando vocês estiverem fazendo a prova de vocês, a presença desse se junto de um verbo vai significar 2 coisas. Ou nós estamos diante de um sujeito indeterminado, ou nós estamos diante de uma voz passiva. Tá? Então, nós temos aqui algumas opções. Letra B, sujeito oculto. Não é, não pode ser. Se, verbo mais se, ou é sujeito indeterminado, ou é uma voz passiva. Sujeito oculto não pode ser, sujeito inexistente, a letra C não pode ser, e a letra D, sujeito oculto, também não pode ser. Começa com eles aí. Lembre-se que está em ordem, tá? Respectivamente. Então, nós ficamos entre 2 opções. Ou a letra A, ou a letra E. E aí nós temos de diferenciar. Para essa primeira oração, tá? A letra A diz que a primeira oração trata-se de um sujeito indeterminado. A letra E diz que na primeira oração nós temos um sujeito simples. E aí, por que há essa diferença? Como pode ser 2 coisas, sujeito indeterminado ou voz passiva, ele dá essa diferença entre as opções. Bom, se o sujeito é indeterminado, se o se for o índice de indeterminação do sujeito, a gente não pode identificar o sujeito da oração. Então, por isso que é indeterminado. Agora, se a oração estiver na voz passiva, é possível identificar o sujeito. E dependendo do núcleo, nós teríamos um sujeito simples. Então, por isso que há essas 2 definições. B, C e D já não é mais. Você já sabe, já matou a charada aí. Precisa quebrar a cabeça mais com isso.
Tá? Então, vamos analisar agora o verbo. Vamos lá, mais uma vez. O se, essa partícula se, para ele ser um índice de indeterminação do sujeito, tá? O se, como índice de indeterminação do sujeito, ele pode, ou melhor, ele deve estar ante verbos transitivos indiretos, verbos de ligação, verbos intransitivos. Então, diante desses três verbos, eu sei que o se é um índice de indeterminação do sujeito. Agora, eu vou colocar aqui algumas linhas para separar aqui o meu comentário no chat. Eu tenho verbo transitivo direto, eu tenho verbo transitivo direto e indireto, mais o se, eu estou diante de uma partícula passivadora. E tendo uma partícula passivadora, eu posso considerar que a oração pode ser que tem algum desses dois verbos, está na voz passiva. Né? Para estar na voz passiva, o verbo vai ter necessariamente de ser classificado com um D desse aí. Então, voltemos lá para a nossa oração, para a nossa primeira oração. Pede-se silêncio. Nesse caso, o Sebastião colocou, nesse caso tem o VTD, então se é partícula passivadora. Quem pede, pede algo. Entre esse algo e o verbo pedir, não existe preposição. Não tendo preposição, a ligação entre o verbo e o complemento é direta. Então eu tenho um verbo transitivo direto. Yasmin. Professor, mas se por acaso a frase fosse pede-se o silêncio, ainda seria? Sim, seria. Ele está diretamente atrelado ao verbo, tá? A transitividade verbal. Tá bom? Respondido, Yasmin? Sim. Deixa eu então baixar sua mão aqui, para não confundir. Tá? Ana Lara. Professor, eu acho que eu estou com muita dúvida ainda nessa partícula passivadora, portanto é que eu ia marcar achando que era indeterminado. Aí eu fui analisar de novo e percebi a transitividade do verbo. Isso mesmo. É bom que vocês anotem essas regras de transitividade, tá? Tendo um D mais o si, ele é partícula passivadora. Tá? E aí observem o seguinte. Quem pede, pede alguma coisa, verbo transitivo direto, que possui um objeto direto, né, na voz ativa. Né? Só que, se eu tenho um verbo mais um se e esse verbo está na voz passiva, aquilo que está depois dele é o sujeito. Tá? Então, pede-se silêncio, eu posso considerar que silêncio é o sujeito da oração passiva. Lembrem-se, aquilo que é objeto direto na voz ativa passa para a voz passiva como sendo o sujeito. Tá? E é por isso que a gente tem a configuração, nesse caso, de um sujeito simples, não é indeterminado. Tá? Voz ativa tem sujeito passivo, no caso. Perdão. Voz passiva tem sujeito passivo. Tá? Não é que não posso identificar quem é que está praticando a ação verbal, quem é que está sofrendo a ação verbal. Tá? Voz passiva tem sujeito. Sujeito indeterminado não é possível você identificar. Débora. Professor, ainda não entendi direito, não. Você pode explicar de novo, por favor? Posso, sim. Eu tenho aqui o verbo. Verbo transitivo direto. Mais o se. Não é? Essa configuração, verbo transitivo direto mais se, me diz que eu tenho uma oração na voz passiva. Não é? Diferentemente de uma oração ativa, com o se, por exemplo, que a gente teria um sujeito indeterminado, na voz passiva é possível você identificar o sujeito. E agora prestem bastante atenção no que eu vou falar para que isso não confunda vocês. Pode confundir. Atenção aqui.
Foca aqui, olhem aqui no meu olho. Tá? Quando a gente fala pede-se silêncio, não dá a vontade de dizer que quem pede, pede algo, e esse algo seria o silêncio? Vocês não têm essa sensação? Ou não? Ou tô ficando louco? Sim. Sim? Né? Parece que é um objeto direto, mas o verbo está na voz passiva. Lembrem-se da transitividade verbal. Ele parece que é um objeto direto porque ele é o objeto direto na voz ativa. Objeto direto da voz ativa na voz passiva vai ser o sujeito, ele vai inverter de posição. E o sujeito da voz ativa vai ser o agente da passiva. Tá? Vou dar um exemplo aqui no chat para que fique mais claro para a gente. O homem... Peraí que está em caixa alta. O homem pede silêncio. Essa oração está na voz ativa. O homem pede silêncio. Quem é que está pedindo? Quem é o sujeito da oração? É o homem. Não é isso? Ele está pedindo o quê? Está pedindo silêncio. Tá? Só que aí você vai passar essa oração para a voz passiva. Na voz passiva, obrigatoriamente, aquele termo que é objeto direto passa para a passiva como sujeito. Obrigatoriamente, isso é uma regra de gramática. Tá? Então, nós teríamos duas formas de construir essa voz passiva. A primeira é com os dois verbos, verbo auxiliar mais particípio. Então, o silêncio é pedido pelo homem. Essa é uma das formas de construir a voz passiva. E a outra é colocar o verbo mais o se. Pede-se, e aí você exclui o agente da passiva, que no caso é o homem, que é quem pratica a ação verbal, e coloca depois do pede-se, depois do verbo mais o se, apenas sujeito. Pede-se silêncio. Tá? E aí é essa configuração de oração que nós temos aí. Então, o sujeito ele é totalmente identificável. Por quê? Na voz passiva, que é formada pelo verbo mais o se, preserva-se o sujeito. O que tem, se eu sei que aquela oração está na voz passiva através da junção de um verbo transitivo direto ou de um verbo transitivo indireto mais o se, aquilo que vai ser preservado da oração vai ser o sujeito. Automaticamente eu já sei que é o sujeito. Tá? Nesse caso, como tem apenas um núcleo, sujeito simples. Né? Se eu dissesse pede-se silêncio e paz, seria um sujeito composto. Tá? Voz passiva, formada por verbo mais se, tendo alguma coisa, essa alguma coisa vai ser o sujeito da oração passiva. Tá? Não esqueçam isso. Tá? Vocês vão matar a charada toda na transitividade verbal. Se você identificar um verbo transitivo direto, ou verbo transitivo direto e indireto mais se, você sabe que está na voz ativa. Automaticamente, tudo que tem é sujeito. Tudo que está ali é sujeito. Tá? Claro, dentro dos limites. Pede-se silêncio na sala. Ou na sala não seria sujeito também. Né? Então, você tem de analisar o que é núcleo também. O que seria o objeto direto. Para você descobrir o sujeito de uma oração passiva, transforme ela em uma oração ativa. Quem pede, pede algo. O que seria esse algo? Silêncio. Silêncio é objeto direto na voz ativa. Então, aqui ele só pode ser sujeito. Tá? Sempre façam esse exercício de transformação, transposição de uma voz para outra. Tá? Vamos lá, deixa eu ver aqui como foram as respostas aqui no chat. Letra E, a Aline acertou. Ana Lara corrigiu, analisou de novo, né? Muito bem, exatamente isso. Quando vocês estiverem diante de uma frase, uma questão, tiver dúvida, analise, reanalise. Na prova, consulte suas anotações que vocês tiveram. Consulte as gravações, não é proibida, a prova é assíncrona, justamente para que vocês tenham essa possibilidade de fazer uma análise até vocês pegarem o jeito. Tá? Ana Lara, por gentileza. Professor, eu também fiquei em dúvida na última oração, mas o senhor vai analisar depois, e depois eu digo qual era a minha dúvida. Tá. O
pessoal que colocou sujeito oculto, sujeito inexistente, né? Letras B, C e D, vocês entenderam por que não pode ser? Tá? Verbo mais a partícula se só pode ser sujeito indeterminado ou uma oração passiva. Tá bom? Sujeito oculto é aquele que a gente pode recuperar a partir da morfologia verbal. Sujeito inexistente geralmente é relacionado ou ao verbo haver, a alguma coisa, uma oração sem sujeito, ou a verbos que tenham fenômeno de natureza que não precise de um agente. Por exemplo, choveu. Ninguém faz chover. Né? Pelo menos não semanticamente. Né? Então, aí teríamos um sujeito inexistente nesse caso. Tá? Então, já mataria a questão aqui. Né? Já diria que é um sujeito simples. A caverna anoitecia aos poucos. Esse aqui é fácil demais. Né? Quem anoitecia aos poucos? A caverna. Qual é o núcleo do sujeito? Caverna. Tem apenas um núcleo? Sim. Né? Então, sujeito simples também. E aí nós vamos para a última oração. Né? Fazia um calor tremendo naquela tarde. Tá? Essa oração ela cai naquela mesma situação de faz anos. Né? O verbo fazer, quando ele tem esse sentido, né? Faz anos que não te vejo. Fazia um calor tremendo, ele é verbo que não tem sujeito. No caso, você pode perguntar para o verbo simplesmente o seguinte: o que fazia um calor tremendo? Não é isso? Mas um calor tremendo vai ser o objeto. Nesse caso, o verbo tem objeto, mas não tem sujeito. Quem fazia? Não dá para responder. Tá? Não dá para responder quem era que estava fazendo o calor. A não ser em situações bem específicas. Tá? Por exemplo, se eu quero dizer que o sol está, sei lá, o sol está fazendo um calor, não sei nem se existe a possibilidade dessa construção, o sol está fazendo um calor, aí você teria o sujeito da oração, que é o sol que está fazendo. Mas nesse caso, como não tem um praticante da ação, quem faz um calor tremendo? Você pergunta aí para sua oração. Quem faz? Ninguém faz um calor. Uma pessoa não faz um calor, um animal não faz um calor, uma coisa não faz um calor. Então, a oração sem sujeito, ou sujeito inexistente. Tá? Mas esses verbos, eles, por eles terem essas particularidades, de, por exemplo, o verbo fazer, o sol faz um calor tremendo. De uma hora a gente classificar como um sujeito inexistente, outra hora como ter sujeito, né? Você precisa estar bem atento na estrutura da frase, estar atento à oração. Né? Você está analisando aquela oração, aqui, agora, né? Como diziam os latinos, ad hoc. Né? Tranquilo? Mas vocês, peguem aí, sejam extremamente maliciosos. Peguem os macetes de resolver as questões. Não precisa você analisar todas as sentenças. É bom analisar? A disciplina é análise sintática, mas se você tiver numa prova, por exemplo, que tem um determinado tempo para você fazer as questões, você vai por eliminação, como a gente fez aqui. Tá? Ana Lara primeiro, depois a Marjorie. Professor, e sabe o que é pior? É que a gente analisa logo a primeira, aí a segunda matava a questão. Só que a gente fica tão focado na primeira que acaba esquecendo a segunda, que é tão fácil, que é sujeito simples. E aí a gente se baseia na primeira e acaba errando. Marjorie. Professor, pode analisar de novo, porque eu não estou entendendo direito, porque eu fui para eliminação, como a Ana Lara falou, e aí a terceira para mim seria simples, só que como foi por eliminação, foi por inexistente e acabei acertando, mas ainda estou confusa. No caso da terceira é que não é possível identificar. O verbo fazer, ele não te dá a opção de ter um sujeito, né? Quem faz um calor tremendo? Fica sem sentido, né? Ninguém faz um calor. Ele está relacionado, de certa forma, com o fenômeno da natureza. Aí,
tá? E aí você poderia dizer, é um sujeito oculto. Não, não pode ser sujeito oculto porque não dá para recuperar a morfologia verbal. Não dá para saber quem fazia o calor. É sujeito indeterminado? Não é sujeito indeterminado, porque só há duas formas de fazer o sujeito indeterminado. Ou na terceira pessoa do plural, ou na terceira do singular com o índice de indeterminação do sujeito. É sujeito simples? Não, porque eu não posso identificar o sujeito. É sujeito composto? Da mesma forma não é. Então é inexistente, só pode ser inexistente. Recuperar o sujeito através da morfologia verbal é você olhar para a morfologia verbal e identificar que pessoa está falando disso. Por exemplo, achamos vocês inteligentes. A gente não expressa quem é que está achando inteligente, mas através da morfologia verbal, do verbo achar, a gente consegue recuperar o sujeito. Por exemplo, achamos. Qual é a pessoa que está falando aí? Aí você vai. Eu acho, tu achas, ele acha, nós achamos. Ou seja, somos nós que achamos. Nós somos sujeitos identificáveis. O sujeito só está sendo oculto da oração. Então, é possível identificar esse sujeito, é possível saber quem é. E só é possível saber quem é, mais uma vez, porque nós é eu mais alguém. Eu e você. Não é? Lígia. O sujeito oculto é o mesmo que o indeterminado, né? Não, são diferentes. Tá? Não. No indeterminado, você não pode identificar de nenhuma forma quem está praticando a ação verbal. O indeterminado ele é relegado para para as terceiras pessoas, seja do singular, seja do plural. Com um adendo que na terceira pessoa do singular, necessariamente eu vou ter de acrescentar o si, para dar a indeterminação do sujeito. Tá? São coisas diferentes. O oculto eu consigo identificar, o indeterminado eu não consigo identificar. Tá bom? Vamos lá. Número 4. Vou dar 1 minuto para vocês fazerem essa questão aqui. Cadê a Camila? Tá aí a Camila? Tá, né? Pensando, professor. Tá calada hoje? É porque eu tô com o microfone ruim. Boa tarde, Yasmin. Nem tinha visto que você tinha mandado boa tarde para mim aqui no início. Tudo bem? Todos já? Vamos lá, então. Número 4. Deixa eu ver quem colocou as respostas aqui. Palmeiras rumo ao título mundial, hein? O Adeson, Ana Lara, Euler, Sebastião, Christian, Stephanie, Yasmin, Isabela, Marco, Gabriela, Beatriz, Juliana, José, Clara, todos, né? O que esses meninos estão rindo aqui? Vamos lá.
Bom, todo mundo colocou a letra B, não há discordância nessa. A Gésia agora colocou a letra B também. Tá? O se é pronome apassivador em... O que vocês precisavam saber para responder essa questão? Por onde começo? Pelo verbo. Se o verbo é transitivo. Yasmin, você ia falar? Eu falei, professor, mas eu acho que alguém falou em cima. Tá, então nós precisamos verificar, não só olhar para o verbo, tá, mas identificar exatamente, ó, 10. Identificar a transitividade verbal. Identificou a transitividade verbal, você já vai matar a questão aí. O verbo precisar, qual é a transitividade verbal dele? Transitivo indireto. Transitivo indireto, muito bem. O verbo proibir. Transitivo direto. O verbo ir. VL. VL? Acho que não é VL, não. Transitivo direto. Ah, tá. O verbo... Cadê? Eu tô com dificuldade de ver aqui. Acho que é o verbo ir também, se não fosse ser, né? Verbo ser. É VL. VL, exato. O verbo propor. Transitivo direto. Transitivo direto, muito bem. Tá. E aí, nós temos o seguinte, tá? Tem conseguir também, né, na letra D. Conseguir. Isso, verbo conseguir também tem. Tá? Estamos na 4, né? Então, verbo transitivo direto. Nós temos 2 verbos transitivos diretos. Verbo transitivo direto é aquele que pode receber um se como partícula passivadora. Tá? Observem o seguinte. Tá? Eles se propuseram um acordo. Não é também verbo transitivo direto? Letra E. Só para contrapor um pouco vocês. Verbo propor não é transitivo direto? Sim. Por que esse se aí não pode ser partícula passivadora? Professor, eu acho que é porque tanto quem pratica ação sofre ela. É quase isso. Você está no caminho. Por causa do ele. É porque o... Vamos lá. Quem vai falar? Yasmin? Você pode fazer a pergunta novamente, por favor? Por que esse se, que está aí na última oração, na letra E, não pode ser uma partícula apassivadora? Porque... Meu Deus, fugiu agora da minha cabeça, mas... No caso, aí ele vem como uma questão Não dá para passar para voz passiva? Voz passiva? Dá para passar para voz passiva, sim. É um verbo transitivo direto. Tá? Vamos lá. Se eu tenho a presença de um se, automaticamente aquela minha oração já está na voz passiva. E aí eu pergunto para vocês. Primeiro, coloco o seguinte elemento. O sujeito, na voz passiva, ele não pratica a ação, ele sofre a ação. No caso, o sujeito da letra E é identificável? O colega, sim. Acho que o Christian falou que é o ele. Sim. Não é? Esse sujeito, ele está praticando a ação ou ele está sofrendo a ação? Ambos. Os dois. Né? Logo, ele não está sendo totalmente passivo.
Né? Então, por isso que esse se não está representando voz passiva. Essa é uma questão difícil. Tá? Não, ele não seria conjunção, ele é apenas uma partícula que indica uma reflexão. Tá? Como se os dois, eles dois, né, estivessem tanto praticando quanto sofrendo a ação. Tá? Isso vai ficar um pouco mais claro quando a gente for ver, que fique claro aqui entre a gente, tá? Nós não estamos estudando voz passiva ainda. A voz passiva vai entrar, ela tem mais coisa para complicar na nossa vida. Tá? Por enquanto, vamos focar aqui na voz passiva, sem ser somente passiva, né? Sem ser reflexiva. Tá? Nesse caso, o verbo está na voz ativa. Podemos dizer assim. Vamos deixar as coisas nesse ponto. Né? Ele está na ativa, ele pratica e sofre a ação. Né? Eles se propuseram um acordo, um para o outro. Né? Ele está praticando e sofrendo a ação. Logo, eu não tenho uma voz passiva. Tá? Então, por isso que eu já elimino essa daí. Mas é uma questão difícil. Me arrependo de ter colocado essa alternativa aí, porque ela complicaria um pouco por conta da voz reflexiva. Por isso que eu fiz esses questionamentos. Tá? Então, ele não pode ser um se apassivador até esse ponto do nosso curso, não é? Porque esse verbo, ele também, ou melhor dizendo, essa sentença, ela também dá uma ideia de atividade, né? Não somente de passividade. Mais à frente a gente explica melhor como se constrói a voz reflexiva. É um outro tipo de voz. Tá? Proibiram-se as aulas. Esse que vocês colocaram, né? Verbo transitivo direto mais o se. Todo mundo colocou o B, eu acho, não foi? Ação reflexiva, muito bem. Gésia B, Aline B, Natasha B, Francilene B, Débora, Clara, José, Juliana, tá bom? Todo mundo acertou, é a letra B, tá? Por quê? Na B nós temos um verbo transitivo direto que está na voz passiva. Não há nenhuma ideia de reflexividade na letra B, diferentemente da letra E. Mas, mais uma vez, e o mundo está caindo. Né? Mais uma vez, questão difícil, porque você pode confundir com voz passiva com a voz reflexiva. Tá? Caso na prova caia uma dessa, você observe, o sujeito está praticando a ação verbal? Se sim, já elimina. Tá? Nós estamos tratando especificamente de voz passiva ainda. Primeiro a Débora e depois a Yasmin. Professor, você pode explicar rapidão essa questão de ação reflexiva, por favor? Bom, a ação reflexiva ela se dá quando o sujeito tanto pratica quanto sofre a ação verbal. Tá? Um exemplo mais claro do que esse aí é ele se cortou. Perceba que ele pratica a ação de cortar e também sofre a ação de cortar, porque ele sofreu um corte. Então, a voz que a gente chama de reflexiva, ela tem a ver com isso. Tá? Me perdoem pelo barulho, começou a cair chuva, muita chuva aqui. Não sei se para vocês está chovendo aí. Tá? Na reflexiva, o sujeito tanto pratica a ação verbal, quanto sofre a ação verbal. Tá? Então, são duas coisas diferentes. Enquanto na voz passiva, o sujeito apenas sofre a ação verbal, ele não pratica. A reflexiva é uma união da voz ativa com a voz passiva, é as duas ao mesmo tempo. Tudo bem? Yasmin? Eu só ia perguntar qual era o enunciado que tinha que ter a questão para ser a E. Mas aí o senhor acabou de responder. Tá, tudo bem. Vamos lá. Precisa-se de uma secretária, não pode ser, porque, mais uma vez, o verbo precisa, vou ter que mudar esse verbo, hein? O verbo precisar é verbo transitivo indireto, VTI. Ele não tem um D na sigla dele. Não tendo um D, ele não pode acoplar esse si como pronome apassivador. Né? Assim se vai
o verbo ir, né? Ir a algum lugar, né? Percebam que a gente precisa, se a gente precisar, por exemplo. Assim se vai, né? Poderíamos dizer que não tem o sentido completo. Vai a algum lugar. Entre o verbo e o complemento, nós temos uma preposição. Então, nós poderíamos classificar como VTI, por exemplo. Né? O se da letra D, ele é... Aí entra na classificação que eu acho que foi o Adeison. Não sei, não. Foi o Adeison, não. Foi o Sebastião falou. Esse se é uma conjunção. Tá? Não é um pronome apassivador. Logo, a resposta correta, todos gabaritaram essa questão, é a letra B, de bola, de Bolsonaro. Né? Número 5. 1 minuto para vocês fazerem essa questão. Vocês estão indo muito rápido. Vocês têm certeza do que vocês estão falando, gente? Nem tempo de eu refletir aqui ainda, pessoal. Mais rápido mesmo. Exatamente, é isso mesmo. Não tá dando nem tempo. Euler, por gentileza, você pode falar para a turma o que a gente combinou antes da aula sobre a questão das gravações, por gentileza? Então, pessoal, é o seguinte, eu e uma colega combinamos de, a priori, fazer as gravações, alternando, se eu não pudesse, ela gravaria, né, mas, enfim, nós teríamos as gravações e eu encaminharia via Drive para todos vocês. Mas ocorreu uma complicação porque o Drive não comporta. Só nas gravações da semana passada já ocupei todo o espaço, então não há como gravar as aulas e mandar para que todos assistam por enquanto. Então nós tivemos a seguinte ideia. Já que nós não podemos compartilhar esse conteúdo com terceiros, muito menos a imagem dos professores, nós optamos, isso ainda em discussão, por criar um YouTube privado só para acesso da sala, para que nós tenhamos as aulas para a gente assistir como se fosse uma gravação normal. Eu conversei com o professor Orlando, conversei com o professor Anderson, eles concordaram. E eu vou conversar com os outros 3 professores, e se a maioria concordar, pelo menos os que concordarem, as aulas serão postadas no YouTube e nós vamos encaminhar o link lá para o Classroom para que todos assistam às aulas normalmente, tá?
Mas tenha um pouquinho de paciência. Eu já falei com alguns colegas e disse que vai ser um pouquinho... Sim, tudo vai ser postado desde o início. Eu já tenho... Aliás, desde o início das gravações que nós fizemos, né? Então, desde a semana passada, nós postaremos tudo organizado e a gente vai identificar para que ninguém se perca, tá? A gente ainda vou organizar tudinho, fazer tudo de um jeito bom para que a gente não se perca, mas até a resposta da maioria dos professores, nós vamos segurar um pouquinho as gravações, tá, gente? Mas eu peço um pouquinho de paciência de todos vocês, apenas isso. E fé que vai dar tudo certo. YouTube privado, tá, gente? Só pra turma mesmo, tá? Isso, por gentileza, gente, não compartilhem o link com mais ninguém, é só para o pessoal da turma, porque as aulas serão excluídas no final do período, tá? Uma solicitação tanto do professor Orlando como do professor Anderson, que o conteúdo seja excluído no final do período, até porque não tem mais necessidade de estar lá, se é só para a gente, né? Então, convenhamos que é o certo se fazer. Não é por nada, não. Eu não tenho um problema, não, em mostrar minha cara feia por aí. Aqui, vai que algum maluco corte alguma parte de nossas aulas, que a gente brinca assim e coloca na internet, né? Aí vem os caras com onda pro meu lado, aí eu, infelizmente, vou ter que bater neles, né? Já é um corte para eles, né? Vamos lá. Algumas pessoas colocaram aqui a letra... Vou abrir meu chat. Travou aqui, peraí. Letra C. Letra A. Ficou entre a letra A e a letra C. Não é? O Thiago foi na B. O Thiago tá calado hoje, hein? Cadê a Ruth? Não tá aqui não, né? Ela tá doente? Alguém pode me informar? Desde que ela tava... Professor, ela teve um imprevisto, ela precisou... foi um assunto familiar, ela não pôde participar da aula hoje, tá? Mas ela tá melhor, né? Ela estava doente nas últimas aulas. Tá bom, ela está... Ainda bem. Vamos lá. Gente, primeira coisa, vocês podem já matar essa questão de cara por um detalhe, tá? Alguém lembra que detalhe é esse? O verbo haver. Sim, o verbo haver. Desenvolva. O verbo haver, ele, no caso, o sujeito seria inexistente, é uma regra. Exatamente. O verbo haver, com o sentido de existir, não tem sujeito. Sujeito inexistente. Então, a gente teríamos aí uma dúvida entre a letra A e a letra D, porque a gente sabe que a primeira posição é ocupada por um sujeito inexistente. Não pode ser a B, sujeito indeterminado, por quê? Sujeito indeterminado só é feito ou na terceira pessoa do plural ou na terceira do singular com o si. Não é sujeito simples, porque não dá para identificar quem há crianças sem carinho, né? Apenas o que há. Esse o que no português é objeto. Tá? Não pode ser a letra E também, porque começa com indeterminado. Então a gente fica entre duas opções. Ou a letra A ou a letra D. E aí nós vamos analisar as outras orações. Não é? Disseram-me a verdade. Eu estou diante de que tipo de sujeito? Indeterminado. Por quê? Porque verbos inexistentes são apenas fenômenos da natureza e no caso de existir, né? No caso A. Então, é um jeito de achar a resposta rápido, mas... Você foi por eliminação. Yasmin? Ele também está na terceira pessoa, o verbo disseram. Exatamente. Está na terceira pessoa do plural, né? Um verbo ativo. E aí a pergunta, e esse me? É objeto indireto. Mas isso, objeto indireto. Exatamente, objeto indireto. Então fiquem atentos, tá? Com essa questão do pronome. Se eu dissesse, por exemplo, para vocês identificarem nessa oração o objeto indireto, ele tem aí. Disseram a verdade a mim, só que no lugar desse a mim, a gente utiliza esse pronome, o me. Disseram-me a verdade. Tá? Então eu tenho aí um sujeito indeterminado.
Não é isso? Então eu tinha ficado entre a A e a D, fico com a letra A. Não é isso? Tranquilo? E a última oração? Verbo transitivo direto. Verbo transitivo? Direto. Verbo transitivo direto, mais alguma coisa, não é? O Tá que é na, essa na alguma voz passiva. Mas assim. Mais o se, exatamente. Muito bem, parabéns. Verbo transitivo direto mais se, voz passiva. Tá? Voz passiva construída com o se, aquilo que tem depois dele é sujeito. Então, o sujeito da oração é represas. Então, eu tenho um sujeito inexistente, um sujeito indeterminado e um sujeito simples. Tranquilo? Aí, então, o se é a partícula passivadora, né? O se, partícula passivadora, exatamente. Tá? Vamos lá para o número 6. Nesse momento, começaram a feri-lo nas mãos a pau. 1 minuto para vocês fazerem essa questão. Todos estão comigo ainda? Vamos lá? Vamos fazer essa questão aqui. Bom, essa questão aqui, ela também é uma desgraça, porque ela traz umas coisinhas assim que não tem muita coisa a ver. Não tem, não é que não tem muita coisa a ver, é feita para te confundir. Tá? O que ele quer saber dessa questão? O pessoal ainda está colocando no chat aqui as respostas. Isso é um bom treino, inclusive, para quando vocês forem fazer concurso. Se é que alguém já não fez. Domingo teve um aqui que deixou o trânsito, inclusive, uma porcaria na cidade. É o desespero, professor. Cancelaram esse negócio umas 200 vezes. Aí, quando deu a esperança de que ia funcionar, todo mundo correu e foi embora. Aqui na rua tava todo mundo correndo para pegar ônibus, Uber e fazer a prova. Isso aí. Dei uma olhada nas questões da FGV, não estavam difíceis, não. Português, né? Lógico que raciocínio lógico não é minha praia. Mas os de português não estavam tão difíceis, não. Até fácil. Aí eu estava conversando com um amigo meu e ele falou sobre uma determinada questão lá que apareceu, né? Falando que as pessoas inteligentes são mais difíceis assim de ensinar jiu-jitsu, né? Porque elas pensam muito. E aí ele terminava a questão assim: é mais fácil uma mulher ou um burro aprender jiu-jitsu do que uma pessoa inteligente. E aí ele colocou assim, ele perguntava lá o que aquilo dizia, né? A pessoa foi e marcou racismo. Racismo. Sério. Eu fiquei com vontade de desistir de viver, cara, porque porra, bicho, sério. Bom, vamos nos concentrar aqui que pô, não dá, cara, não dá. Tem coisas que não dá. A prova diz assim. O edital dizia assim: você não pode zerar
em nenhuma área, em nenhuma dessas áreas. Os caras da banca, eles colocam essas questões para a pessoa não ser eliminada por zerar uma dessas áreas. É assim que funciona. E aí o cara vai lá e marca racismo. Né? Pô, não é, pô. Não é. Dá para ver que a pessoa não fala o mínimo. Como é que um cara desse tá vivo, cara? Como é que o mundo ainda não abriu um buraco no chão e enterrou essa pessoa, gente? Pelo amor de Deus. Sério. Pode ser o nervosismo? Pode ser. Porra, mas... Porra. Pô, preconceito linguístico não dá também. Vamos lá. Nesse momento começaram a feri-lo nas mãos a pau. Deixa eu ver aqui o que vocês marcaram. A letra B. A Gésia marcou a letra A. E a Ana Lara marcou a letra D. Então nós tivemos 3 respostas. Mas tá errado. Eu marquei errada. Essa é difícil mesmo, tá? Porque eu não vi o inexistente. Eu fui lendo logo o eles e aí, enfim. Sujeito da oração. Vamos lá. Qual é o tipo de sujeito? Indeterminado. Indeterminado. Indeterminado, tá? A resposta certa é a letra B. Só que há uma pegadinha nessa questão. O que ele diz? Inexistente ou eles? E aí ele coloca assim, dependendo do contexto. Gente, sujeito inexistente só é inexistente. Tá? Se eu tenho um eles que é identificável no contexto, eu não vou ter um sujeito inexistente. Eu vou ter um sujeito simples. Simples. Tá? A contradição aqui, ó, ele pode ser ou inexistente ou pode ser eles. Não, sujeito não pode ter 2 classificações. Euler, você quer falar? Sim, professor. É porque, assim, se tivesse, por exemplo... Não, mas de qualquer forma... Assim, se eles colocassem inexistente ou simples dependendo do contexto, ainda estaria errado, né? Porque, errado. digamos, eles ainda é inexistente, né? Indeterminado, na verdade, já seria indeterminado. É verdade, é verdade. O meme do Drauzio Varela. Olha como minha mente foi. Eu li indeterminado na letra D, ó. Eu li indeterminado na letra D. Eu achava que era indeterminado eles, dependendo do contexto. Aí marquei, aí quando eu fui ver... Eu também li. Olha como minha mente é. Né? Inexistente, pior ainda, né? Acabei de falar do cara que marcou errado na FGV e li ali a questão errada. Mas é inexistente. Sujeito inexistente. Sujeito inexistente não dá. Gente, essa questão é absurda, tá? Sujeito inexistente, sob hipótese alguma, dá para você identificar em contexto. Não dá. Choveu. Quem choveu? Você consegue identificar no contexto? A menos que seja texto literário, não consegue. Sujeito inexistente ou eles, errado. Tá? Se fosse sujeito indeterminado ou eles também, estaria errado, porque sujeito indeterminado também não dá para identificar no contexto. Tá? Nas mãos, letra A, não é porque foi o local onde a pessoa foi ferida. Né? Então ele faz parte de uma outra coisa, não é sujeito também. Tá? Nenhuma das alternativas acima, e aí você vai analisar. Pô, o verbo está na terceira pessoa do plural. Terceira pessoa do plural, quando não há identificação em contexto, ou seja, essa frase não traz o eles dentro do contexto dela, é sujeito indeterminado. Então, letra B. Tá bom? Não existe a possibilidade de ser sujeito inexistente, porque não dá para recuperar esse sujeito no contexto. Tá? Não dá. Então, a resposta da questão número 6 é a letra B. Questão 7. Vamos lá, vocês já responderam tudo. Coloquem no chat a resposta da questão 7.
Leiam a questão direitinho para que vocês não cometam erros. Vamos lá. Quem mais que eu estou sentindo falta? Fala que só. Hoje aqui no chat, cadê o Marco Antônio? Tá caladão também, hein? Tá respondendo, mas tá calado. Tenho a impressão de que os aqui da sala me deixaram em paz. Professor, tô arriado. Deve ser o clima de montanha. Uhum. Quase que eu acabo de novo, professor. Socorro. Beleza. Vamos lá. Éramos 3 velhos amigos na praia, quase deserta. O sujeito dessa oração é, e aí ele pede para você classificar o sujeito. Para você descobrir o sujeito de uma oração, você deve olhar especificamente para o verbo. Então, éramos, verbo ser, não é? Tá? Quem é que era aí nesse caso? Você faz a pergunta. Nós, e eu. Nós, não é? Dá para recuperar pela morfologia verbal. Nós. Onde está o nós dentro da oração aí? Ele não se encontra, não é? Se esse nós não é... Se a gente não pode encontrar o nós, mas a gente pode recuperar através da morfologia verbal, da desinência verbal, a gente tem um sujeito oculto. Sujeito claro, composto e determinado não é. Tá? Não está claro porque o nós não aparece. Sujeito indeterminado, tão pouco. Sujeito indeterminado só pode ser formado com terceira pessoa do plural ou terceira do singular mais si. Tá? Sujeito inexistente, apenas com o verbo haver com sentido de existir ou com o verbo de fenômeno na natureza. Sujeito claro, de novo, não. Sujeito está oculto. Então, resposta correta, letra A. Tá? Sujeito oculto, lembrando, é aquele que você pode recuperar a partir da desinência verbal. Mas você pode recuperar, mas ele não está dentro da estrutura da oração. Cuidado. Sujeito oculto não é o mesmo sujeito indeterminado, por quê? O sujeito indeterminado eu não posso recuperar a partir da morfologia verbal. Sujeito oculto, sim. Éramos. Quem era? Nós. Nós é eu e você. Então, apesar de não aparecer, eu consigo identificar esse sujeito. Número 8. Respostas no chat. Letra C. Só está na dúvida na número 8. Cuidado, vamos analisar com calma. Letra A. Gente, tentem resolver, tá? Por mais que você não acerte, mas tente resolver, porque na prova a gente não vai fazer junto a prova. Lembrem-se disso. Tá? O professor, eu lembro que essa questão deu muita polêmica naquela atividade. Uhum. Porque vinha aquela discussão de tem crase, não tem crase. Ela estava sem contexto naquela vez. Letra B. Algumas pessoas foram na letra B. Podemos ir para a correção? Marco foi na D só porque ninguém foi, segundo ele. Vamos lá.
Essa frase ela é difícil porque ela está na ordem inversa. Tá? Ordem inversa. Vamos lá. Então vamos descobrir qual é o sujeito. Verbo. Verbo ouvir. Tá? Ouviram na terceira pessoa do plural. Plural. Essa terceira pessoa do plural, ela pode nos levar a alguns caminhos, né? Caminhos esses errados. Aí você pergunta, quem ouviram alguma coisa? Quem foi que fez? Quem pratica a ação verbal de ouvir nesse caso? As margens plácidas. As margens plácidas do Ipiranga. Então vamos escrever, vamos colocar essa frase na ordem correta. As margens plácidas do Ipiranga. Ouvir. É isso? As margens plácidas do Ipiranga é o sujeito da oração. E aí, já temos aí a letra C como sendo a resposta correta. Não é? Mas vamos reescrever essa sentença para que a gente possa verificar o que é cada coisa aqui. Né? Por que as margens plácidas do Ipiranga é sujeito? Porque ele não traz nenhuma preposição. Tá? Então ele meio que sobra ali. Se a gente fosse classificar as outras coisas de forma errada. Né? Então, as margens plácidas do Ipiranga ouviram. Vou escrever aqui. As margens plácidas do Ipiranga ouviram. O que as margens plácidas do Ipiranga ouviram? O brado retumbante de um povo heróico. O brado retumbante de um povo heróico. Então aí está a oração na ordem direta. Tá? Sujeito, as margens plácidas do Ipiranga. Percebam que esse sujeito está na terceira pessoa. São eles, se a gente fosse substituir. Eles ouviram o brado retumbante de um povo heróico. Né? Tudo bem? Eles, no caso, são as margens plácidas do Ipiranga. Não é que a pessoa estava às margens do rio Ipiranga. É que aquelas margens que estavam ali presenciaram, enfim, o grito de independência, vamos dizer assim. Tá bom? Questão 9, rapidamente, só para a gente terminar. Questão 9, leia o poema. Não quero aparelhos para navegar. Ando naufragado, ando sem destino. Pelo voo dos pássaros quero me guiar. O verbo destacado no poema classifica-se quanto à predicação. Predicação é transitividade também, pode ser, são sinônimos, tá? Como? Coloque um verbo transitivo direto. Letra B. Letra B, todo mundo. Verbo transitivo direto, vocês acham? Christian? Eu coloquei bitransitivo, letra E. Bitransitivo? Bora ver. A gente colocando letra C, verbo intransitivo, não é? Letra E. Bitransitivo. Vamos lá. Vamos corrigir aqui para a gente terminar. Essa é a penúltima, não é? O verbo é o verbo querer. Não quero aparelhos para navegar. Para você saber se ele é transitivo ou intransitivo, você verifica se até o verbo, retirando tudo que vem após ele,
se a oração continua com sentido. Não quero. Não parece que faltou alguma coisa para completar o sentido dessa oração? Sim ou não? Sim. Sim. Então, eu estou diante de um verbo transitivo. Então, eu já elimino a letra C. Não é intransitivo. Não é um verbo de ligação também. Tá? Porque o verbo de ligação não necessita de complemento, mas ele liga apenas uma característica do sujeito ao sujeito, propriamente dito. Então, letras C e D já posso eliminar. Fico entre transitivo indireto, transitivo direto ou bitransitivo. São 3 opções que eu tenho. Quem quer alguma coisa. Não é? Entre esse alguma coisa, entre esse algo e o verbo, existe alguma preposição? Não. Não é? Então, nós temos um complemento verbal direto, ou objeto direto. Logo, esse verbo é um verbo transitivo direto. E aí você pode perguntar, por que ele não é bitransitivo se ali em para navegar eu tenho uma preposição? Tá? Só que esse para navegar, primeiro, ele faz parte do objeto direto. Tá? Para você saber isso, o que você vai fazer? Retire aquilo. Vamos supor, eu considero aparelhos objeto direto e para navegar objeto indireto. Lembrem-se que verbos bitransitivos têm os dois. E aí, para eu saber se é realmente um objeto indireto, eu tiro o objeto direto. Tira aparelhos, não quero para navegar. A frase fica com sentido ou não? Fica não, né? Então, eu já sei que esse para navegar está ligado a aparelhos. Eles não podem ser separados. Então, eu tenho apenas uma coisa, apenas o objeto direto. Tá? Exatamente. Exatamente, Sebastião. Tá? Então, a resposta da questão 9 é a letra B. Tranquilo? E a última questão. Um pouco grande. Sobre os complementos verbais, que são termos integrantes da oração, termos integrantes da oração são objetos diretos. Então, objeto direto, objeto indireto. Né? São os complementos, melhor dizendo. Né? Termos essenciais da oração, sujeito, predicado. Integrantes, objetos, complementos verbais. E também predicativos do sujeito. Aí nós temos algumas afirmações. A transitividade é o processo por meio do qual a ação verbal é inacabada, sem precisar de complemento. Você julga se está certo ou errado. Os verbos transitivos são aqueles que necessitam de complemento, enquanto que os intransitivos não necessitam. 3. Os verbos transitivos necessitam do complemento dos objetos direto, indireto ou direto e indireto. Tá? 4. A diferença entre objeto direto e objeto indireto é que o primeiro não solicita uma preposição para que o complemento se ligue ao verbo, enquanto o segundo solicita uma preposição. E aí? Quais estão certas? Primeira questão, está certa? A primeira afirmativa? A transitividade se dá quando a ação verbal é inacabada? Não, né? Por quê? Isso é intransitivo, não é? Isso, exatamente. O verbo intransitivo é que precisa de uma ação verbal inacabada. Verbos transitivos são aqueles que necessitam de complemento e os intransitivos não? Tá certo? Sim. Então a 2 está certo. Número 3. Verbo transitivo necessita de complemento do objeto direto, indireto ou de objeto direto e indireto? Tá errado. Tá errado? Por que tá errado? O verbo... Eu confundi, eu pensei que estava escrito verbos transitivos diretos. Ah, tá. Tá um pouco confusa mesmo essa afirmação aqui. Mas é verdadeiro. Tá. A diferença entre o objeto direto e o objeto indireto é que o primeiro não solicita preposição para que o complemento se ligue ao verbo, enquanto o segundo solicita. O que vocês acham?
Sim, tá certo. Tá certo. O único erro nessa questão aqui é que eu não coloquei a resposta correta nas alternativas, não é? Então, seria 2, 3 e 4. Tá? Agora que eu percebi. 2, 3 e 4. Agora que eu fui ler e percebi isso. Tá? Na verdade, eu iria inverter. Eu ia dizer o seguinte. A diferença entre o objeto direto e o indireto é que o primeiro solicita uma preposição e o segundo não solicita. Mas eu acabei não editando. Exatamente, a questão seria anulada. E o ponto seria conferido para os candidatos. Tá bom? Tranquilo? A prova vai ser semana que vem, tá, gente? Nesse mesmo formato, no formato de múltipla escolha. Pode falar, quem levantou a mão aqui, não vi. Alguém levantou a mão? Sim? Não? Professor, é porque eu ia perguntar se a prova vai ser nesse mesmo estilo, eu só falou que ia ser. Sim, vai ser nesse mesmo estilo, questões de múltipla escolha. Tá? Vou olhar para não anular nenhuma questão, para não dar ponto gratuitamente. Tá bom? Então, a gente fica por aqui hoje. Tá? Revejam essas questões, revejam o exercício, estudem, pesquisem, leiam sobre transitividade verbal, tipos de sujeito, índice de indeterminação de sujeito e partícula passivadora, que é só isso que vai cair. Tá? As questões vão ser parecidas com essas. Tá bom? Então a gente se encontra aqui na próxima semana. Na próxima semana não vai ter aula síncrona. Tá? Próxima semana Tchau, não tem professor. aula Boa síncrona, tarde. boa tarde. Vou postar somente a prova lá no Class e vocês resolvam, tá bom? E aí, na outra aula, a gente se encontra para corrigir a prova. Tá? Então, boa semana para vocês e até a próxima semana.